Estamos começando o primeiro podcast da Iron Maiden Brasil Notícias. Aqui quem fala é Thiago Marques. Primeiramente agradecendo a atenção de cada um de vocês que teve a paciência e a audácia de ter feito o download desse podcast para poder ouvir aí com atenção. Bem, o podcast de hoje está contando com a presença de dois amigos meus. O primeiro deles é o Rubens. Rubens, dá teu alô aí. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sei que você não vai responder, mas vai. E o outro é o Antônio. Antônio Dourado, também grande amigo meu, que eu conheci ele em 2008 no show em São Paulo, lá no Palestra Itália. Fala, Antônio. Salve, pessoal. Bem, pessoal, o intuito desse podcast nada mais é do que tentar levar para vocês a informação contida no blog de uma maneira resumida, ou se não abordando diversos assuntos que sejam, né, de interesse dos fãs da banda. De uma maneira mais dinâmica também, que vão ter 3 opiniões e às vezes convidados para debater. Justamente, também tem isso. Mas no futuro a gente pensa em trazer alguns convidados, vamos ver como é que a gente formar tudo isso. Porque vocês também entendam que tudo isso pra gente está sendo um teste. Então, não vão crucificar a gente, não vão também reparar no sotaque nordestino da gente. O sotaque paulista do Antônio também pode ser que seja estranho. Na verdade é caipirês. Caipirês à porta. Bem, então é o seguinte, pessoal, a gente vai abordar aqui o primeiro assunto do dia, que no caso vai ser a tour, The Final Frontier, que começou exatamente há um mês atrás, vai fazer um mês já de turnê, e eu gostaria de saber aí Rubens, o que é que tu tá achando dessa turnê, como é que tu tá vendo o desenrolar dela, as mudanças no setlist, e como é que foi pra ti o anúncio da turnê? Foi uma surpresa, porque eu pensei que ia esperar o disco ser lançado para começar. E o interessante do setlist é que eles estão deixando um pouco de lado o que foi tocado nas últimas 2 tours e estão focando mais nesses outros últimos discos que não chamaram tanta atenção quanto os primeiros. E não chamou essa tour. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar o Maiden de uma maneira diferente, porque todo mundo, quando pensa em ir pro show do Maiden, pensa só em ver os clássicos antigos da década de 80, mas isso já foi abordado 2 vezes nessas últimas 2 turnês, e é interessante essa modificação que tá tendo agora. Por enquanto eu não tenho muito a falar não, porque eu tô muito ansioso para ver o disco e depois ver ele sendo tocado quase que na íntegra, né, porque já falaram que não vão tocar tudo. Tu, Antônio, tua opinião, cara? Cara, eu não esperava, assim, dessa forma a tour, mas não é algo novo, né? Em 2003, eles fizeram algo parecido, né? Com alguns clássicos e colocaram a Wildest Dreams lá no meio, né? Não sei se você lembra dessa tour. Lembro. Foi a Give Me Edge, Till Me Dead. Isso, essa mesmo. Então não é tão novidade assim, mas eu esperava que música nova mesmo fosse ter só a partir de agosto aí com a turnê nova, né? Mas eu gostei. O setlist eu gostei bastante. O Wicker Man é uma música que eu particularmente sou fanático. Inclusive quando a gente estava acompanhando ao vivo lá o primeiro show em Dallas, foi de arrepiar quando começaram com essa música, né? O primeiro show em Dallas, Antônio, que mal te pergunte, foi aquele que apareceu o hondurenho, foi? Isso, que o pessoal no canal começou a chamar ele de mexicano. Justamente, o nosso mano. Isso, quebrou um galhão, inclusive, né? Uma coisa interessante, pessoal, que eu notei na formação desse setlist novo do Iron Maiden para essa turnê, é que estamos comemorando 10 anos de lançamento do Brave New World. E eu acho que isso pesou um pouco na hora da seleção das músicas. Não sei se pode ser que seja, como é que eu posso dizer, capricho da banda ou uma simples coincidência, mas eu reparei isso. Porque está muito bem montado o setlist dentro dessa parte, como o Rubens abordou,
a parte nova do Iron Maiden, sabe? Parece que eles agora estão preocupados em realmente pegar aqueles fãs que foram feitos de 2000 pra cá. E não é pouca gente, né? O que não é pouca gente. Tem muita gente que acabou se concentrando, né, nos clássicos. Muita gente começou a ouvir o Maiden de 2000 pra cá e não ouviu muito, né, esses 3 últimos álbuns, né? Então, uma oportunidade muito boa para conhecer aí. Principalmente o Brave New World, que na minha opinião, dos 3 últimos, é o que mais me agrada, né? E Rubens, o que é que tu achou da Eldorado, cara? E da forma como ela foi lançada, com todo o marketing do Iron Maiden em torno dela? Por enquanto, eu acho que a Eldorado, na primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Mas depois fui ouvindo um pouco mais e achei interessante essa proposta, diferenciada, um pouco mais prog, até mesmo porque o Maiden não faz um disco parecido com o outro, né? Mas tem isso também. Eu gostei, mas como a gente andou conversando antes, talvez ela seja a música mais fraquinha do disco, a que tenha maior apelo de marketing, para chamar mais atenção e o público em geral, para não lançar logo uma música muito porrada. Eu acho que ela foi colocada nessa turnê por ser a mais comercial, realmente? Eu acho que sim. Eu acho que ela é a música mais comercial do disco. Concorda, Antônio? Tende a ser, aparenta ser, mas se o resto das músicas forem melhores que essa, puta que pariu, hein? Vai ser um álbum daqueles, hein? Eu não sei se vocês também esperam por anos 80 embutido nesse álbum, Golden Years. Eu não sei como é que vocês se comportam como fã. Ah, não. Mentira, eu sei, eu tô frescando. Lembrando pro pessoal aí do Sudeste, do Sul e tudo mais, que aqui frescando é a mesma coisa que tirando onda, que brincando, zoando, porque tem que explicar também, tem que ter um glossário na porra desse podcast. Tem que ter mesmo, viu, porque aqui tem muita gíria. Aí se complementa, Antônio, teu pensamento? Sobre esperar um álbum anos 80, bom, desde que eu tenho 3 anos de idade eu não acredito mais em Papai Noel, né? E eu acho que nem deve também. Flagrou teu pai colocando o presente debaixo da cama, cara? Exatamente, foi triste. Puta. Mas particularmente sobre a Eldorado, o que eu mais gostei nela foi o conteúdo histórico dela, né? Que o Bruce, ele coloca muita história nas canções que ele compõe. E a Eldorado é outra composição histórica, né? Da lenda da floresta amazônica, né? Colombiana. Sim, da cidade de ouro, e falando também das navegações, né? Dos primeiros colonizadores que chegaram aqui na América, justamente para tentar encontrar a tal da Eldorado. Eu gostei da letra, admito que eu gostei bastante da letra. Sou a favor da forma como o Bruce cantou ela, por mais que alguns críticos, jornalistas tenham dito que a MP3 soa como merda. Não foi isso que saiu na mídia aí? E até o Bruce deu uma resposta muito ríspida a respeito desse assunto. Na verdade, foi o próprio Bruce Dickinson que disse que a MP3 soa como merda. Como merda, mas é porque eu não sei, vocês gostaram da forma como ele cantou, porque é uma forma diferente. É diferente, logo de cara eu não gostei. Na primeira vez que eu ouvi eu não gostei. Tanto que até quem tava comigo disse assim, não, mas Maiden é Maiden. Eu disse, Maiden é o caralho. Eu não gostei, mas depois eu parei pra ouvir melhor. Anota aí que isso aí é outro ponto que tem que ser debatido no futuro podcast. Essa regra. Maiden é Maiden. E uma questão também. E a capa do disco, o que vocês acharam? Fala, Antônio. Olha, eu gostei. Depois de Brave, depois da Dance of Death, depois do A Matter, eu acho que essa capa aí, ela traz de volta, né, aquele sentimento que você tem quando você vê uma capa de um Summer in Time da vida, aquela coisa que choca, né, Antônio? Isso, aquela coisa mais crua, né? Apesar de ser do nível
de trabalho ser maior, né? Eu não imaginei que a capa seria feita dessa maneira, mas assim, eu acho que ela cumpriu o objetivo estético dela, ela consegue passar exatamente o que foi proposto, eu acho que o conceito foi bem abordado e foi bem passado. E o mais interessante de tudo é isso, ela choca. Ela visivelmente ela é bem trabalhada, ela não foi feita por acaso, é lógico, com certeza teve o Steve Harris ou até mesmo o Rod deve ter entrado em contato com a pessoa que fez a capa, que fez o design, o desenvolvimento dessa capa, e dá para notar o seguinte, uma coisa que me chamou bastante atenção, duas, aliás, que me chamaram bastante atenção, quando eu vi a capa pela primeira vez, que foi até na IMB Orkut, primeiro, essa chave que o Ed está segurando. Eu não sei se vocês notaram, mas isso está posicionado como se fosse apontando para a Terra, porque tem a Terra ao fundo. E ao mesmo tempo que existe um painel. E parece que essa chave foi tirada desse painel. Né? Tem um painel e tem também o que remete a ser astronautas. E parece que me vem à cabeça algo assim como se fosse infecção, sabe? Tinha alguma coisa presa e alguma coisa foi solta e culminou naquilo. Exatamente. É isso. O que fez com que o Ed se tornasse isso que ele é agora. Provavelmente ele foi infectado por alguma coisa. Que os pobres dos carinhas que estão aqui vestidos de astronauta estão sofrendo com isso. Hoje, dia 13 de julho de 2010, mais uma vez a máquina de marketing da banda Iron Maiden funciona perfeitamente. Foi lançado hoje, né, conforme já era previsto, o clipe da música The Final Frontier. E convenhamos, tanto temos comentários bons como temos comentários ruins a respeito do clipe. Sim, ruins, meu povo, pode esperar isso. Tem gente com senso crítico suficiente para fazer esse tipo de observação. Vamos começar agora essa análise do clipe. No blog vocês podem assistir o clipe direto do site oficial da banda. Então vamos lá, Rubens, é com você, é sua palavra. Quando eu ia ver o clipe, se eu não soubesse que era Maiden, eu jamais iria imaginar do que se tratava. Logo de cara eu achei interessante, a música achei bem diferente, não parece nada com Maiden. E em relação ao clipe, eu comecei, logo no começo eu achei que era bem produzido, mas com o passar do tempo eu fui vendo algumas coisas que eu não gostei, eu esperava bem mais. Por exemplo, o fogo não parece nada real, o Ed se movimenta de uma maneira muito esquisita, e é porque eles disseram que foi criada uma tecnologia nova para fazer esse Ed, não sei que tecnologia é essa, mas achei muito esquisito. E uma coisa que eu achei interessante, já adiantando, é que no final, quando o Ed pega o maldito astronauta, o negocinho, a pirâmidezinha cai no chão com a chave, e na mão do Ed a pirâmide parece ser muito grande. Na mão do astronauta ela tava de um tamanho, na mão do Ed parece estar muito maior. Não sei por que isso, se tem algum significado, que sei lá, como o Ed pegou ficou maior, ou então pode ter sido um erro de produção, mas eu achei isso muito esquisito, eu esperava bem mais. E da música eu não tenho muito o que falar ainda não, porque só ouvi umas 3 vezes, mas achei bem diferente. Mas esse teu diferente, Rubens, é um diferente positivo ou um diferente de ruim? Não, é positivo. É uma coisa boa, porque o Maiden não costuma fazer nada igual. Então, de certo modo, é interessante ver que a banda tá mudando, tá evoluindo cada vez mais. Mas ainda tô meio assustado, tô meio chocado com o que eu vi e com o que eu ouvi. Nossa. Fala, Antônio. Bom, como eu falei pra você mais cedo, eu teria que ver esse clipe mais umas 10 vezes, mas acabei vendo só mais umas 6. E é aquela sensação, né, de música nova, não um ritmo novo, que o Maiden já vem se voltando um pouco pra prog desde o último álbum, né. Sobre o clipe em si, os efeitos que colocaram no clipe eu achei que ficaram legais. Eu vou parar pra ver o que o Rubens falou aí, né, Os erros de continuidade, né? Isso, os erros de continuidade.
Mas no geral, assim, de primeira impressão, os efeitos ficaram bons. Mas no geral, assim, colocando junto com a música, eu não sei, eu ainda acho que o clipe da Wicker Man é melhor. Agora, sobre a música em si, é questão de se acostumar. Eu também não gostei da Eldorado no começo, mas acabei depois gostando. Vamos ver aí com o passar do tempo o que vai acontecendo. Beleza. Bem, a minha opinião a respeito o clipe, ele é um director's cut, não é isso? Ele foi colocado para que a gente assista e tá bem explícito no texto, no título dele, que ele é um director's cut. Ele tá editado e isso é visível que ele esteja editado. A música no CD tem 8 minutos de duração, ou seja, ela é bem mais longa. Eu acho que o dobro, não é isso? Eu acho que é o dobro, tem 4 minutos o clipe. Muito provavelmente o que ficou de fora do clipe deve ser a parte relacionada com o tal Satellite 15. Afinal, o nome da música se chama Satellite 15 The Final Frontier, não é isso? Exatamente. Pois bem. Sobre o clipe em si, pessoal, visualmente eu achei ele perfeito, sabe? Ele foi produzido pela empresa Darkside Animations Filmes, que trabalhou em animações, que tem no seu currículo Falcão Negro em Perigo, que é um puta filme de guerra. Eu acho que todos vocês dois já devem ter assistido. Galera que tá escutando também. E também trabalhou no Gladiador. Agora, sobre essa história de ter criado uma nova tecnologia pra... Gente, não precisa. Sinceramente, não foi necessário nenhum tipo de inovação tecnológica para se fazer aquilo. Eu acho que o que a gente tem hoje em dia, cinematograficamente falando, já é mais do que o suficiente. Fazer melhor. Pois é. O clipe não deve ter custado barato, sabe? Deve ter saído um investimentozinho alto. Ele, como eu já disse, ele é bem feito, visualmente ele é muito bom. Agora vocês lembram quando eu falei da tal chave que o Ed segura na capa? Lembro. Pois é, tá lá a importância dela. Quem assistiu até o final pode prestar atenção que tá lá a importância dela. Musicalmente, eu vou dar um ótimo pra música. Eu também não vou ficar deslumbrado, dizer que é a melhor coisa do planeta, a última Coca-Cola do deserto. Não, nada disso. A música é boa. Sem sombra de dúvida, assim, ela encaixa, a letra da música encaixou muito bem com a proposta da imagem, do que é mostrado. A música gruda. É impossível não ouvi-la duas vezes e ficar assobiando ou ficar repetindo The Final Frontier, The Final Frontier diversas vezes. O Steve Harris foi bem honesto ao dizer que a tendência do novo álbum era o prog. A música é bem cadenciada, tem um solo que me parece ser do Adrian. Simplesmente o solo é muito bonito, muito bem trabalhado. Eu comentei rapidamente com alguns fãs que ficaram preocupados pelo fato de que no CD e muito provavelmente no show a música vai ter os 8 minutos, né? Ou seja, vai ser ela completa. Sendo que esses fãs gostaram justamente dessa versão editada, dessa versão pequena. Eu não sei dizer ao certo se o intuito é divulgar essa versão editada para no show ser usada a versão editada, ou é uma forma comercial deles de diminuir a música para ela ficar mais palpável, né, para se tocar no rádio. Foi uma maneira de diminuir justamente para... Porque talvez se fossem fazer o clipe muito grande, fosse exigir roteiro demais e não ficasse tão legal, ficasse cansativo de ver. Acho que diminuíram por causa disso. Por motivo puramente comercial mesmo. Tô entendendo. Então, convenhamos que pende para esse lado comercial da coisa. Para finalizar, se é para dar uma nota, eu vou dar 8,5. Eu vou dar 8 Eds e meio pro clipe. Marca uma nova fase da banda. Golden Years? Não. Esqueçam os Golden Years, pelo amor de qualquer coisa. Parem de ser fãs xiitas da banda, porque tá bem claro. Golden Years? Não. Nova fase? Sim. É o que tá claro com essa música. E se o resto do CD for nesta levada mais prog, a gente vai ter uma surpresa grande. Eu acho que maior do que a gente teve com a Molad. Agora eu quero deixar uma pergunta no ar para vocês que estão escutando aí o podcast.
Que raio de barulho é aquele aos 4 minutos e 29? Gente, eu escutei essa música umas 10, 15 vezes. Eu retirei o áudio do YouTube, por favor me processem. Mas eu não entendi que som é aquele. Eu não sei se foi de propósito, eu não sei se é um pigarro do Bruce, eu não sei dizer ao certo se foi um erro de gravação. Mas reparem lá, aos 4 minutos e 29 tem algo estranho no ar. É isso aí. Eu não consegui pegar esse barulho não, achei meio estranho, achei meio fora de sincronia. Não saquei qual é esse barulho. Quantos sets você dá, Antônio, pro clipe? De 0 a 10. 0 a 10. 0 a 10? 0 a 10. Eu dou aí 7 Eds. E pela iniciativa de ter lançado o clipe no Dia Mundial do Rock? Pode ser 9 Eds e meio. Eu não vou dar 10 Eds porque é muito clichê já. E tu, Rubens? Quantos Eds? Eu dou 7 Eds pro clipe e 8 pra música. No total dá um 7,5. E pra essa estratégia de lançar no Dia Mundial do Rock, eu dou um 2. Um 2? É muito clichê, deveriam ter uma data mais especial pra isso. Tô compreendendo. Eu acho que é muito clichê, eu acho que todo mundo pensaria nisso, não tem nada de criativo ou inovador nisso. É muito na cara. Eu sei, tô compreendendo agora. Scream for me, Brasil! É o seguinte, pessoal, acabou de sair na IMB Orkut uma notícia que eu acho que vai fazer a alegria de tanto dos moradores de Recife quanto dos moradores de São Paulo que são fãs da banda Iron Maiden. É melhor começar a respirar fundo, porque pelo visto começou a corrida de boatos e falatórios a respeito de uma futura passagem da banda pelo país. Foi anunciado... briga entre estados, né, pelo visto. Vamos torcer para que não tenha isso, né? Que é justamente o que a gente não espera, né? Mas como sempre tem o fala-fala, então... Bem, primeiro foi anunciado previamente um show em Recife, em março. Muito provavelmente dia 27/3/2011. Local sem definição, nenhum outro tipo de informação. Agora o que temos não é oriundo de um blog não, pessoal, é de um jornal. É bom ressaltar que essa informação sobre a data do dia 27 vem do Yuri Moreira, que é o cara que deu o furo a respeito do show que teve no ano passado. Ele falou em 2008. Justamente, bem lembrado para dar os créditos pro nosso amigo Yuri, lá de Recife. Bem, o jornal se chama Destaque, ele fez uma pequena matéria, né, na sua edição de hoje, Dia Mundial do Rock. O jornal ele circula em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ou seja, se você mora em um desses estados, procure a edição de hoje. A gente só teve acesso a ela agora, no final da noite, quando está sendo gravado esse podcast. Pois bem, mais precisamente o jornal no canto inferior direito da página. Pela 9ª vez com um disco novo, Iron Maiden volta ao Brasil em março de 2011. A banda inglesa agendou para março do ano que vem seu retorno ao Brasil para shows em diversas cidades. Atenção! Recife e São Paulo já estariam confirmadas. O Iron Maiden vai ao país divulgar The Final Frontier, seu novo álbum. Rubens, o que é que tu acha disso? Eu acho que pode ser verdade, claro. Mas eu acho que o jornal se baseou no blog do Moreira para falar disso. Eu acredito que seja isso. Por enquanto, não vou criar expectativa, mas eu acho bastante provável que tenham se baseado no blog do Moreira para falar. Até mesmo porque ninguém sabe quem é a produtora que está trazendo, se é a Mondo ou se é a Top Link. Mas é interessante que essa notícia saia agora para que a galera comece a se preparar. Isso é verdade. Ver o lado de guardar uma grana, né? Para quem quer viajar, para quem mora longe. Porque tem custo de passagem, hospedagem, alimentação, ingresso. E é interessante também para que comecem os debates a respeito do assunto, para que foquem mais no novo disco, que passem a ouvir mais isso, mas eu só espero que não tenha tanta discussão, tanta confusão como teve na tour passada.
Justamente. Mas tu acha que, falando agora, já que a gente mora em Fortaleza, vamos na parte de Recife. Daqui a pouco eu falo com o Antônio, que o Antônio pode falar com propriedade da parte paulista da coisa. Mas pra ti, Rubens, o show em Recife teria como ser feito no Jockey novamente, com aquela mesma estrutura? O que é que tu acha a respeito disso? Eu acho que sim, dependendo dos patrocinadores, dependendo da grana investida, tem como ser feito no Jockey, porque o espaço foi legal, foi bem organizado. Claro que teve algumas falhas, eu não digo que foram tão grandes, não, mas foram algumas falhas. Mas o espaço foi muito bom, foi muito bem organizado, banheiro, comida, bebida, tudo direitinho. A pista prêmio foi gigantesca, quem foi pra prêmio não passou aperto nenhum, viu tudo direitinho, com tranquilidade. Mas eu acho que teria que ser no Jockey. Os estádios eu acho que não vai dar certo, porque vem Copa do Mundo, alguns devem ser interditados para se preparar para isso, porque vai ter jogo lá provavelmente. Eu acho que vai ser no Jockey. Bem, assim, meu ponto de vista a respeito disso, a princípio eu pude notar que o jornal, ao dar essa notícia, ele foi bem sucinto, ele foi bem simples, ou seja, tendo em vista a fonte que ele retirou, né, as duas cidades, Recife e São Paulo, como já confirmadas ou em andamento de confirmação, eu acho que procede. Por que procede? Porque o jornal poderia ter sido bem mais simples ao dizer que a banda simplesmente vem ao Brasil, né? Eu acho que ao citar duas cidades, Recife por ser uma cidade polo no Nordeste, São Paulo porque querendo ou não é São Paulo, né? Eu acho que tende a dar certo. Agora, sobre a estrutura em Recife, realmente, como tu falou, Rubens, não teria como ser feito em estádio nenhum. Eu acho que o governo de Pernambuco está mais preocupado agora com a Copa, com as reformas e com a estrutura da cidade em si. Então, suponhamos que o show seja feito no Jockey, não é isso? No Jockey Club, usando aquela mesma estrutura. A única coisa que eu gostaria de ver de diferente mesmo, não que eu tenha alguma coisa de reclamação, estava presente no Jockey naquele dia 31 de março de 2009, curti o show. A única coisa que eu peço mesmo é que o povo do Nordeste se una novamente. Que não crie mais essas picuinhas entre estados e tudo mais, essa xenofobia besta, essa xenofobia idiota, sabe? Porque só quem perde somos nós. Uma banda dessa, com o tamanho que ela tem, com a história que ela tem, ela agrega muita coisa, ela reúne muita história. Então não custa nada o pessoal do Nordeste, mais uma vez, apoiar essa possível data de Recife, comparecer, né, para a gente fazer o melhor para o Nordeste. Muito provavelmente a data será numa sexta ou num sábado, não é isso, Rubens? Exatamente. Que tu apurou aí, o que foi que tu apurou aí nos jornais e nos blogs aí de Pernambuco? Então, essa história já vem rolando há bastante tempo. No dia 24 de março desse ano, no PE 360 Graus, que é o principal jornal de lá de Pernambuco, eles têm o site online e tem blogs dos jornalistas. E a moça chamada Daliana Martins fez um pequeno post a respeito disso. E ela diz, a coluna sobre que Maguila, produtor da Raio Lazer, gostou tanto do resultado do show do Iron Maiden no ano passado, no Jockey Club, que pensa em trazer o grupo inglês novamente ao Recife. Que ela diz aqui que seria no final de 2010 ou no início de 2011. Diz que o produtor gostou muito, mas que não seria numa terça, seria numa sexta-feira ou num sábado. Ou seja, eu acho que eles já estão se mobilizando para conseguir essa data há bastante tempo. Muito provavelmente, eu acho que tão logo terminou, né, a Somewhere Back in Time, eu acho que já entraram em acordo para ver como é que fica esse retorno para Recife. Eu espero que dessa vez o campo de golfe agrade o Nico. Eu acho que algumas coisas têm que ser modificadas lá, por exemplo, tem que ter a organização de uma fila. No ano passado não teve fila, teve empurra-empurra, gente com o pé machucado. Uma coisa que eu queria ver mudar seria isso, a fila organizada. E seria muito legal também que as pessoas que trabalham no show não ficassem recebendo propina para deixar o pessoal que está na pista comum passar para a pista premium. Porque uma das coisas que eu vi foi juntava 5 pessoas, dava R$100 pro carinha que ficava controlando o acesso e passava da normal para prêmio. Pô, quem pagou
pra ir pra Premium, pagou mais caro, correu atrás, chegou mais cedo pra ficar na frente, e eu acho que tem que ser respeitado isso. Então eu acho que essas falhas, assim, querendo ou não, são muito da inexperiência, eu acho, da produtora. Foi, eu acho que o primeiro grande evento da produtora, desse porte, de um porte internacional, de um porte de banda realmente top de top, que querendo ou não é o Iron Maiden. Então eu acho que tem que ver realmente esses pontos podem fazer a diferença pro bem-estar do público. Preço do ingresso e outras coisas, eu acho que com o tempo vão ser divulgados e tem tudo para serem agradáveis. Pois é, outra coisa que também não foi interessante foi que não teve meia pra Premium. Eu acho que deveriam ver isso aí, colocar pelo menos 15% dos ingressos como meia pra Premium, porque complica bastante. Para quem é estudante, tem direito de pagar meia e acabou pagando inteira. Acho que deveriam ver e outra isso também. coisa, né, Rubens? A gente também tem que ver que essa é uma turnê de divulgação de um disco novo. Não é uma turnê comemorativa, ou seja, quem escutar o disco novo e não gostar, muito dificilmente vai viajar. Exatamente. Né? Então tem que ser visto isso daí, fica aí a dica para produção, alguma coisa desse tipo, porque se a recepção do disco não for boa, vai refletir nas vendas de ingressos. É Iron Maiden? É Iron Maiden, mas também a pessoa não vai sair do Maranhão, do interior do Maranhão, para poder ir até Recife, porque é o Iron Maiden, pô. Pois é, teve um amigo nosso aqui que veio de Paragominas, do Pará. Ele veio de lá pra Fortaleza, Recife, só pra ver o show. Se ele não gostar desse disco, eu acho muito difícil ele fazer todo esse trajeto de novo. Esse homem deve ter ganhado uma estátua, né, lá em Paragominas. Todo respeito aí, se tiver um ouvinte nosso lá de Paragominas, mas sinceramente um homem desse ganhou uma estátua. É longe. Tem que ser fã mesmo pra fazer esse esforço todo. Fala, Antônio. Onde que é Paragominas? É no Pará, eu acho que é bem longe de Belém, não sei não. Paz, porque Pará, querendo ou não, as coisas são bem distantes, né? Ele saiu lá de Paragominas pra Belém, de Belém pra Fortaleza, de Fortaleza pra Recife, foi uma viagem. Bem, Antônio, e em relação a São Paulo, cara, como é que vai ficar? Já que estádio pode tirar o cavalo da chuva, né? Olha, sinceramente, sobre estádio, eu gostaria que o cavalo ficasse muito na chuva e se molhasse bastante, viu? Porque se não for em estádio, ou vai ser lá no AMB, no Sambódromo, ou vai ser no Autódromo, em Interlagos. Por experiência própria, foi complicado ano passado, né? Foi traumatizante. Foi traumatizante, principalmente na saída. Colocaram, alguns dizem 100 mil, outros dizem 63 mil, mas tanto faz. Colocaram toda a galera saindo por um túnel só, né? O pessoal não tem problema na cabeça fazendo uma coisa dessa. Tanto que arrebentaram um pedaço da proteção lá e saíram por outro lugar. Fora empurra, fora estresse, fora gente que provavelmente passou mal lá no meio, né? Então, gostaria muito que não fosse Interlagos, mas se fosse, que tivessem entradas, várias entradas, né? Se for 2 setores, novamente, que sejam várias entradas para cada setor. Vamos trabalhar com a possibilidade do IMB, certo, Antônio? Que tu citou aí. Tu acha que comportaria, que daria para fazer um show legal lá nesse IMB? Porque eu pessoalmente não conheço. Quando eu fui a São Paulo, eu não conheci o IMB. O IMB dá para colocar ali umas 35 mil pessoas. Eu digo isso em base de outros shows. Eu mesmo nunca fui em show no IMB. Teve Kiss lá ano passado, ano retrasado, não me recordo bem. E dá pra colocar isso aí, umas 35 mil, 38 mil, se eu não me engano, é a capacidade lá que eles informam. Estou compreendendo. E em relação a datas aí, o que é que vocês acham? Vamos chutar que Recife realmente caia dia 27/3. São Paulo pegaria a data do domingo? Costuma pegar domingo, né? Eu acho que talvez não seria diferente, mas
nunca se sabe, né? Aí vai depender da produtora, que se for a Mondo, provavelmente eles vão seguir o padrão e colocar domingo, né? Porque, assim, dia 27/3, segundo o calendário, é no domingo. Mas, tendo em vista esses comentários que já estão saindo aí na mídia impressa lá de Recife, de Pernambuco, dão conta que o intuito da produtora é sexta ou sábado, não é isso, Rubens? Exatamente. Pois é, então vamos empurrar Recife supostamente para um sábado. Então São Paulo pegaria um domingo, coisa que eu acho que não rola, porque o translado de Recife para São Paulo demora. A não ser que trabalhasse com 2 pau. Que é bastante possível. Eu acho mais provável o show no Recife ser numa sexta-feira, em São Paulo ser no domingo. Vocês, o que é que vocês estão esperando dessa turnê, afinal de contas? Assim, no geral, que ela venha a conseguir fazer com que os fãs tenham acesso a essa nova forma de composição do Iron Maiden, porque, ao que parece, ao menos pra mim, tá virando um padrão, não é? As músicas estão se estendendo, né? Tá tendo um uso bem maior de trabalho de guitarra, de trabalho de baixo. As músicas são bem mais trabalhadas, a própria banda assume isso. Mas o que é que vocês estão esperando assim nessa turnê? Assim, cara, eu espero que a banda se supere, que realmente os fãs compreendam, que ela tenha o sucesso garantido, porque eles estão fazendo essa primeira parte da turnê nos Estados Unidos. Vamos ser sinceros, é uma turnê completamente caça-níquel. Completamente, sem dúvida. Pois é pra fazer caixa em dólar. Porque se você for ver o público, meu Deus do céu, gente, nessa turnê tem alguns vídeos que eu tive acesso, fotos, deve dar um desespero muito grande naqueles 6 senhores que estão ali em cima do palco, na hora de ver aquela plateia parada, estática, olhando o espetáculo como se estivesse vendo o Cats na Broadway. Todo mundo calado, quieto, de olhar fixo. E eu não sei, eu como artista, se eu fosse um do naipe deles, né? Realmente eu tô cagando uma regra agora, foi mal, pessoal. Mas eu me sentiria mal. Então eu acho que essa turnê, além de estar formatando o público novo, jovem dos Estados Unidos, e depois ir para a Europa, ela já vai com outra configuração. Ela já vai com mais clássicos, ela já vai com músicas novas, já é para vender o CD. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês esperam da Tour de Final Frontier? Eu acho que o choque foi tão grande que as pessoas ainda não estão preparadas para ver o novo show. Eu acho que depois do lançamento do disco, que a galera ia ouvir mais, ouvir com mais atenção, debater mais sobre o disco e amadurecer um pouco mais isso, aí a reação vai ser impressionante, vai ser como sempre foi, o pessoal vai enlouquecer, vai gritar, vai chorar, vai pular. Mas por enquanto eu acho que tá faltando isso, é só questão de tempo mesmo. Eu sei como é de poder, como é que eu posso falar? Sentir, né, o CD novo. Exatamente, o pessoal tá indo sem saber o que é que tá acontecendo, sem saber como é que vai ser o disco, porque é só mistério, só mistério. Antônio? Eu acho que tem que ter muita coragem para soltar um single num dia e no outro já mandar ver nele num show que pouca gente vai saber cantar, vai saber o que tá acontecendo ali, né? Mas Maiden pode, né? E sobre a turnê, eu espero, não que não seja uma coisa boa, mas eu espero que eles não toquem o álbum inteiro igual eles fizeram no último. Tu tá com esse receio, Antônio, de que eles venham a aprontar essa de novo, um Amolá de parte 2 e toquem realmente o CD inteiro? Não, acho que não. Até porque esse CD, as músicas são mais extensas, né? E aliás, falando sobre música extensa, eu particularmente também não gosto de música muito grande. Embora eu goste demais da Rhyme, gosto demais dessa última do For the Greater Good of God, do A Matter.
Mas eu não gosto muito, né? Mas como o Maiden tá indo para um lado mais progressivo, as músicas tendem a serem mais longas. E aí a responsabilidade é maior, né? Mas o Maiden tem dado conta bem dessa responsabilidade. Pois é, eu sou fã de rock progressivo, mas em casa. Ir pra um show pra ouvir música muito grande, eu acho que se torna cansativo. A faixa mais curta, a título de curiosidade, de informação, a faixa mais curta do CD novo, ela é a The Alchemist, a quinta faixa, ela tem 4 minutos e 29. Que eu me lembre muito bem, uma faixa que tem 4 minutos e quase 29 segundos, ou mais 5 minutos por aí, é a The 2 Minutes to Midnight, né? E convenhamos que ela não é rápida. Não. Ela é pesada, ela é forte, né? Ela tem uma imposição. Mas rápida, pra mim, rápida é Big Boy Dead. O álbum, por exemplo, o álbum Fear of the Dark, a média de tempo era 4 minutos e meio, né? Então, tá dando um salto aí, né? De não sei quanto, talvez 8 minutos de média. Eu não sei, Antônio, já que tu tá falando aí, tu tocou no assunto do FIA, tudo bem que não é o ponto-chave aqui da nossa discussão, mas tem uma coisa interessante, lá o trabalho é de 2 guitarras, né? Aqui são 3, né? Pois é, o pensamento que foi feito foi para 2 guitarras, e agora o Steve Harris ele tem que pensar grande, como dizem, tem que pensar em 3 guitarras, tem que pensar bem maior. E uma questão, mas por que esse disco dessa maneira? O que será? Será que, como dizem que o 15º disco será o último, por isso que eles quiseram ousar? Rubens, eu posso falar isso com um pouco mais de certeza. O último disco não vai ser o último álbum. Steve Harris foi entrevistado certa vez em uma rádio, se eu não me engano, uma rádio americana. Não posso precisar certo o nome da rádio. Em que diversos fãs tinham acesso, faziam uma ligação e tudo mais. E teve um fã que, depois de 5 perguntas, teve a brilhante ideia, graças a Deus, de perguntar ao Steve Harris se era o último disco, se realmente eles iam parar, e ele disse que não. Ele disse que ainda viriam álbuns ao vivo. Por falar nisso, o patrão tá devendo um álbum do Amolad, não é isso, ao vivo? Exato. E ele disse que tinha mais alguns álbuns ao vivo, 2 eu acho, no máximo, e mais umas 2 turnês. E que depois disso eu não sei ao certo, eu não sei se eles esperam que um deles morram, eu não sei o que vão fazer, sinceramente. Tem muita banda que tá acabando com medo disso, né? Tem muita banda, por exemplo, o Scorpions, né? O Scorpions é uma banda que vai querer parar no topo, vai cobrir o planeta todo, como fez o Iron Maiden em 2008, e vai querer parar no auge, sabe? Justamente com esse medo. Porque o pessoal do Scorpion já tá um pouquinho velho, né? Já não tem mais ninguém tão novo assim, não. Uma outra pergunta aqui que eu ia fazer para vocês, uma coisa interessante, foi um ponto de vista levantado por um rapaz que comentou mesmo no blog, que infelizmente eu não lembro o nome, cara, me desculpa, mas vocês vão baixar o CD ou vocês vão segurar as expectativas até encontrar eles na loja? Se é que existe um fã hoje em dia que tem esse sangue frio. Primeira coisa que eu vou fazer quando sair é baixar e depois comprar. Não tem como ser hipócrita, né? Eu vou baixar também. Depois eu compro. Exatamente. Mas e se o resultado for ruim, vocês compram? Não, independente. Eu não gostei do Dance of Death também. E não impediu, né? Compra pra completar a coleção. Sim. Compra pra... Se não for bom... Ou se não, faz com a nova geração de fãs, né? Eu tenho a coleção completa da banda e o outro amigo vai e pergunta, são quantos gigas? Pois é. Hoje em dia com HD externo. Justamente. Leva lá e pega a discografia. Por falar nisso, tem uma novidade boa, né? Esse 15º álbum de estúdio do Iron Maiden, ele vai ser lançado agora dia 16 de agosto.
ele vai sair em diversos formatos, né? Ele vai sair em versão normal de CD, vai sair numa versão deluxe também, e numa versão de vinil duplo e um picture disc. Que eu admito, eu sou leigo, não sei o que raios é um picture disc. Algum de vocês sabe o que porra é essa? Ainda não. Eu acho que é um CD normal. Acredito, tô dando um chute. Acredito que seja um CD normal, que a capa, o encarte, seja igual aquela versão especial do DVD do Flight 666. Vocês lembram? Exatamente, que o bicho, a imagem é o bicho. A capa, a arte do disco é pintada no próprio disco. Pintada assim à mão mesmo? Não sei se é pintada não, mas ela tá no próprio disco. Tipo, em cima se foi uma versão em vinil, em cima do vinil tá a arte da capa, ou então a arte que eles queiram usar. Voltando antes de fechar, né, um podcast, vocês já leram um livro chamado Brumas de Avalon? Ou já ouviram falar? Eu já ouvi falar e tive ótimas recomendações a respeito desse livro. Se eu não me engane, é a respeito da literatura que envolve Rei Arthur e a Távola Redonda, é isso? Exatamente. Em conversa com um ex-professor meu, muito fã de Maiden também, ele levantou uma questão que eu não posso falar nada, porque eu não conheço, mas ele tem a impressão de que as faixas da faixa 3 até a faixa 9 do Final Frontier são relacionadas aos livros aos 4 livros, né, do Brumas de Avalon. Eu não sei, tô lançando isso aí para ficar no ar aí, caso alguém conheça, deixa um comentário aí. Meu Deus. Mas eu não sei. Olha, estamos fazendo isso em primeira mão, viu? Notícia em primeira. Interessante. Pelo menos a 9, por exemplo. A título de curiosidade, Antônio, os livros que tu tá citando, os 4 livros, é A Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei, seja lá o que seja um gamo, e O Prisioneiro da Árvore. É uma obra de 1979 da escritora americana Marion Zimmer Bradley, e é ambientada durante a vida do lendário Rei Arthur e seus cavaleiros, e tem por finalidade narrar a já conhecida lenda arturiana a partir de uma outra perspectiva. Ou seja, é carregado de muita lenda, muita coisa assim fantástica, né, por assim dizer. É prato cheio com Iron Maiden. Realmente, se teu professor tiver acertado essa, palmas pro cidadão. Só pra curiosidade, Gamo Rei era uma cerimônia que as moçoilas e os moçoilos, eles transavam sobre lua cheia, acreditando que isso era um ritual de fertilidade que fecundava a vida. Só pra título de curiosidade. Então... porque naquela época o pessoal trepava e tinha uma finalidade, não é isso? Hoje tá fazendo nada, oba. Então quer dizer que, pelo que consta aí, da faixa número 6 número 3. até a faixa número 10, da número 3, da Mother of Mercy, então, até a The Man, Mother of Mercy, até a The Man Who Would Be King. Então pega Mother of Mercy, Coming Home, The Alchemist, Isle of Avalon, Starblind, The Talisman, The Man Who Would Be King. Até essa? Isso. Eu não posso falar nada que eu não conheço, mas tá aí algo a ser lançado no ar, né? Uma ideia. Fãs do Iron Maiden, se preparem para ir atrás deste livro. Compre-os, baixe-os, tratem de se informar a respeito disso, que eu tô olhando agora, eu não li os livros, é lógico, eu acho que Rubens, tu também não leu, né? Não li, não conheço. Pois cara, eu tô olhando assim, pelo título, realmente faz sentido você puxar aquela literatura de Rei Arthur, de cavaleiros,
faz sentido. Exatamente. Minha namorada tem os 4 livros, mas eu tenho tanta coisa para ler que não vai rolar, hein? Eu vou ter que ler o que alguém me falar sobre isso, porque... Mas que fique registrado aí que nós fomos os primeiros. Em breve a gente pode até debater um pouco melhor a respeito disso, né? De uma maneira bem superficial, claro. Se alguém, Então, se alguém que leu o livro encontrar alguma semelhança aí, a gente pode trocar uma ideia aqui em algum podcast futuro, né? Pois é, com certeza. Afinal de contas vai ter o lançamento agora do CD no próximo mês, dia 16, não esqueçam, certo? Então, quem tiver aí conhecimento a respeito dos livros, quiser debater e tal, manda um e-mail pra gente. Você também que está escutando o podcast, né? Manda um e-mail pra gente de feedback, se o áudio ficou bom, se o áudio ficou ruim, se dá pra melhorar, se a gente gastou aqui 40 minutos da nossa vida sendo patetas. O famoso não li, não escutei, né? Na verdade, agora por ser o primeiro, ainda tem muita coisa a melhorar daqui adiante, tanto no tema a ser debatido, como na edição, como em tudo. De uma maneira geral, a gente vai melhorar, mas é interessante que a gente tenha esse feedback para saber exatamente o que precisa ser mudado com urgência, o que o pessoal quer ouvir, o que o pessoal quer sugerir temas, não é isso, Rubens? Exatamente. Bem, pessoal, então, querendo ou não, acho que já tá no tempo, infelizmente, de encerrar o podcast. Isso vai dar trabalho pra caralho pra ser editado, pessoal. Vai dar um trabalho filha da mãe, Então eu quero agradecer a atenção de vocês, ou de você que tá aí escutando a gente, que tá vendo que isso aqui é somente uma mesa redonda de amigos, fãs pra fãs, que é o intuito do IMB Notícias, né? Sempre disse isso. Levantar essa bandeira de que é um blog feito de fã para fã. Ele não visa autopromover ninguém, ele não visa chamar a atenção, nada. A gente faz o possível com o intuito de informar. E essa mesa redonda aqui foi com esse intuito, de debater de uma forma descontraída, entre amigos. Por isso, como disse o Rubens, surgiram temas, deem um feedback, mandem e-mails contando o que é que vocês acharam, se a gente tem que continuar, que a gente não vai escutar isso de vocês, espero eu, se a gente tem que parar com essa ideia de podcast. Mas bem, é uma tentativa nossa de tentar diferenciar, né, o que a gente já mostra para vocês aí diariamente, certo? E eu gostaria de ouvir aí a opinião do Antônio primeiramente, por último do Rubens, a respeito aí de como é que foi o podcast, o que é que vocês acharam. Manda bala aí, Antônio. Bom, eu achei que ficou melhor do que eu tava imaginando. Achei que seriam 40, 60 minutos só de risada, só de contratempos, mas caminhou bem, eu gostei. Tende a sempre melhorar, né? Ou então, eu achei interessante o podcast, achei interessante a maneira como foi conduzida. Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, até mesmo porque é a nossa primeira experiência com isso. E seria muito legal se rolasse um feedback pessoal para que a gente possa ter uma opinião de fora sobre o que é necessário mudar. E também, daqui a um tempo, a gente pode convidar alguém que leia o blog, que tem algum assunto interessante para sugerir, para que possa debater junto com a gente também, para que role uma interação maior, fazer um negócio mais a 4 mãos, da galera, do público e da galera do blog. Pois é. Digamos que seja aquelas histórias dos 15 minutos de fama, né? Exatamente, dar voz ao povo que tá só postando aí nos comentários, que quer falar alguma coisa. Não, peraí, que agora eu tenho uma reclamação a fazer, que posta uma pitomba. Mas que vai postar a partir de agora. Vai postar a partir de agora, né, pessoal? Porque justamente a gente gostaria mesmo que vocês dessem a opinião de vocês. Se quiser entrar no blog só pra falar mal, entre só pra falar mal. Se quiser fazer pedidos, orações, façam. O interessante é vocês participarem com a gente, pra gente tornar cada vez mais o blog isso. Uma coisa não somente de quem mantém o blog, mas também vocês se sintam responsáveis também por ele. É um blog de vocês, de você que está ouvindo, de vocês que é fã há 10 anos, de você que é fã há 1 ano, não interessa.
O que a gente faz aqui é um hobby por amor à banda. A gente não visa profissionalismo de nenhuma maneira. Se fosse visando profissionalismo, a gente estava cobrando cachê. Não é isso? Exatamente. Então, chegamos ao fim do primeiro IMBcast, que vai ser o nome do nosso podcast. Pois é, justamente. A gente poderia ter feito um concurso, alguma coisa assim pra decidir isso, mas nós somos ditadores, realmente, né? Pode chamar a gente de filhos da puta. Mas o nome do podcast já está definido, é IMBcast, não é isso, Rubens? Exatamente, já tem um logotipo pronto, que em breve vai ser divulgado quando tiver uma... Por enquanto também. Daqui uns dias. Por enquanto ele continua aqui guardadinho. Só mais uma coisa, entrar em contato com o blog ironmaidenbrasil@gmail.com. Meu nome é Thiago Marques, com a participação de Rubens e com a participação de Antônio Dourados, né? Direto do IMB Notícias para vocês. E aí, boa noite para todo mundo, ou boa tarde, um bom dia e boa madrugada. That grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.